Manhã Cidade. Entrevista. Vamos sim, Renata, vamos falar sobre este assunto com os deputados estaduais, Dani Portela do PSOL e Alberto Feitosa do PL. Deputado, bom dia para o senhor. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder voltar a fazer o debate com vocês. Bom dia, Dani Portela. Deputada Dani, bom dia. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando mais esse importante debate da Rádio Cidade FM. Bom, vamos começar então, deputada Dani, qual é a avaliação que a senhora faz? Esse projeto está em discussão no Congresso Nacional, a relatoria é do Guilherme Derrite, que deixou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para reassumir a posição de deputado federal, já colocou aí várias versões desse projeto, tem gerado aí discordâncias entre as bancadas do governo e da oposição. Qual a avaliação que a senhora faz sobre esse projeto antifacção? Olha, primeiro chama bastante atenção que esse projeto antifacção, o PL 5.582 de 2025, ele foi enviado pelo governo federal, pelo presidente Lula, recentemente, coincidentemente um pouco antes da ação desastrosa no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortos, né, entre eles 4 policiais. Então, diante do que aconteceu depois, o projeto ganhou uma grande velocidade, né? O objetivo do projeto, enviado pelo governo Lula, é o compromisso de enfrentar o crime organizado no Brasil. O projeto ele tem como objetivo endurecer as penas, aprimorar os mecanismos de investigação, enfraquecer principalmente economicamente essas organizações, fechar a torneira do dinheiro, além de integrar as forças de segurança no combate a esses grupos. Já faz algum tempo, desde o início do governo Lula, que ele vem tentando criar o SUSP, né, que é o Sistema Nacional, o Sistema Único de Segurança Pública. É uma alusão ao nosso SUS na saúde, integrando o âmbito federal, as polícias federais, com os estados, com as PMs e polícias civis e os municípios, atuando assim de maneira coordenada no enfrentamento ao crime organizado, né? Inclusive, eu queria falar uma coisa bem importante, que essa proposta, ela prevê o aumento das penas para quem integra, promove ou financia uma organização criminosa dos atuais 3 a 8 anos de prisão. Isso aí, essa pena ainda é de uma lei de 2013, a lei 12.850, que é a lei das facções criminosas, aumenta de 3 a 8 para 5 a 10 anos, né? Então, assim, qual é a grande questão? É que o deputado Guilherme Derrite, do PP, como você muito bem falou, ele se licencia para ser nomeado relator pelo presidente da Câmara dos Deputados. Então ele sai do posto dele, de secretário de Segurança, ele volta só para assumir a relatoria desse projeto e ele entra com essas mudanças no texto, tentando alterar. Mas aí ele faz uma coisa, ele tenta limitar a atuação da Polícia Federal no combate ao crime organizado. Veja, o que é que o PP, o que é que a direita do Brasil quer diminuir a ação da Polícia Federal e condicioná-la ao pedido do governador, os governadores dos estados, né? Então, isso é uma atuação, isso fere o princípio da independência das polícias. É importante entender que a atuação da PF é o que o relator pretende alterar. E aí eu concluo dizendo o que seria a atribuição da Polícia Federal. Conforme a nossa Constituição, quando um crime tiver impacto em mais de um estado ou em outros países, precisa de uma ação coordenada e a Polícia Federal ela pode abrir um inquérito para investigar os casos. Então, a quem interessa enfraquecer a Polícia Federal. Isso é muito ruim, por isso já se diz
que muitas dessas mudanças elas não vão passar, o relator está recuando e apresentando novos textos. E lembrando, né, vale salientar que Derrite tem uma ficha bem longa. Ele já foi investigado por 16 homicídios. Então, Derrite já sai derretendo nesse relatório. Deputado Feitosa, o senhor defende a atuação do deputado Guilherme Derrite? Qual é a avaliação que o senhor faz sobre esse projeto antifacção? Antes de falar do projeto e do debate de hoje, eu queria lembrar, Dani Portela e todos que nos ouvem, o que está acontecendo agora no Chile, quando ontem uma candidata do Partido Comunista, que aborda as mesmas linhas políticas de Lula, do atual presidente do Chile e da Dani Portela, vai para o segundo turno com um candidato da direita, e a previsão, segundo os analistas e pesquisa, é que essa candidata perca de 70% ou mais no segundo turno. Por quê? Porque também no Chile, que tem índice muito melhor que o Brasil, não tem tanta organização criminosa, facções, que aqui, segundo a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, já diz que 26% da população brasileira, dos territórios brasileiros, são dominados pelo narcotráfico. O Chile, já reagindo, inclusive prevendo aumento de criminalidade, vai apoiar um candidato que tem a defesa clara do endurecimento ao crime organizado e lutar para a redução dos índices de violência, diferente do PT, diferente do PSOL de Boulos e de Dani, e diferente do que defende toda a esquerda, que tem como líder o Lindenberg Faria, que todo mundo sabe o passado de Lindenberg, que é totalmente diferente do Derrite, e aí eu vou entrar nessa comparação já, que tem uma história muito bonita como um policial militar na Polícia Militar de São Paulo, uma das maiores polícias do mundo, e Derrite é hoje secretário de Segurança Pública do governador Tarcísio, que deu condições a Derrite para atuar e tem atuado de maneira inteligente, fazendo inclusive aquela Operação Carbono, que foi por iniciativa do Derrite e do Ministério Público de São Paulo, que chegou até o Banco Master, que era o ponto de lavagem de dinheiro e enriquecimento do PCC, instalado em São Paulo, onde acharam mais de 200 caminhões, 2 refinarias, como eu já disse, 50 bilhões de reais. Então, primeiro vamos fazer essa referência com relação ao que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo, inclusive, bem pertinho aqui no Chile, como também acontecendo em outros países no Brasil, onde o Bukele passa a ser uma referência, não só nessa eleição no Chile, com certeza aqui também no Brasil. Qual é a pauta? Endurecimento do crime organizado. Então não tinha melhor decisão do que entregar a um secretário de Segurança Pública com experiência na Polícia Militar de São Paulo, que vem dando resultados e sendo elogiados em todo o Brasil e todo o mundo, que é a atuação do Derrite lá em São Paulo. Depois, não é verdade que o objetivo de Lula era criar novos caminhos e garantir um maior enfrentamento ao crime organizado quando manda o PL, que hoje está sendo discutido na Câmara e depois vai ao Senado. Por que não era verdade? A reação dos governadores foi muito dura. O Caiado, o Cláudio Castro, o próprio Tarcísio, porque na verdade o que Lula pretendia, não vai conseguir mais, era ele ser o coordenador das forças de segurança pública em todo o Brasil. Isso aí, os governadores reagiram, dizendo, inclusive, que os governos dos estados iriam fazer a prova de seleção, bancar o curso, pagar a folha dos oficiais militares, arma, previdência, carro, e depois tudo ia ficar a critério de quem? De Lula. E quem é Lula e quem é o PT? Lula e o PT é aquele que vai para a ONU e diz que facção criminosa não pode ser enquadrada como terrorista, que vai e fala no mundo todo, inclusive na Indonésia, que lá tem problema gravíssimo de tráfico de droga, onde o tráfico de droga, inclusive, lá é punido com pena de morte, e diz que traficante é vítima do viciado. Lula, que quando é eleito, ou quando toda vez que vai às urnas, tem mais de 80% dos votos daqueles presos que podem votar. Lula, que visita facções criminosas e áreas
conflagradas em São Paulo e no Rio de Janeiro sem nenhuma segurança, como também seu ministro da Justiça. Lula, que tem um alinhamento enorme, inclusive com parte do judiciário, onde o ano passado, segundo levantamento do senador do estado de Santa Catarina, o Jorge Seixas, mais de 9 mil habeas corpus foram concedidos ao crime organizado pelo STJ. Então, o que o DERRIT está fazendo, o que o Congresso está fazendo, o que o Brasil e o mundo estão pedindo é endurecimento, sim, mas endurecimento de verdade. E só para finalizar, perceba que quem votou contra a saidinha, o endurecimento da saidinha, a proibição da saidinha, que era uma lei de DERRIT, o PT. Perceba no Senado que nenhum senador do PT assinou para que seja, e foi instalado a CPI do crime organizado e das facções criminosas, o PT. Então não dá para confiar no PT e dizer que o propósito de Lula e do PT é endurecer o crime. Não, o PT tem um braço e foi sustentado principalmente pelo crime organizado depois da saída de Dilma. Tem delação premiada do Polho, que é o Hugo Carvajal que está fazendo agora nos Estados Unidos, e tudo isso virá à tona. Deputada Dani, sobre esse ponto tocado pelo deputado Feitosa, a questão de declarar as organizações criminosas como terroristas, qual é a posição que a senhora tem sobre isso? Olha, Vitor, antes de te responder diretamente, eu queria só... eu, como professora, eu tenho que estabelecer um raciocínio mais linear, mas é muito difícil quando debato com o Coronel Feitosa, porque ele tenta misturar e colocar tudo num liquidificador, né? Primeiro, tem uma inverdade, uma fake news, que parece que é uma coisa que o bolsonarista gosta muito, que é: preso não vota no Brasil, tá, Coronel? A legislação do Código Penal e o Código da Lei de Execução Penal diz que presos não podem votar. Durante o cumprimento da sua pena, os seus direitos políticos ficam suspensos. Então, já é a segunda vez que isso é afirmado no programa, então é importante para quem estiver escutando. Só quem vota no Brasil são os presos provisórios. Quem ainda não está cumprindo pena, quem ainda não tem condenação, não tem sentença condenatória. E se a gente olhar os dados, apenas 6 mil presos provisórios estavam aptos para votar na última eleição. Então, acho que isso é um programa de comunicação e a gente precisa tratar com a verdade dos fatos. Uma outra coisa também que eu queria trazer aqui, eu queria perguntar ao deputado Feitosa o que é que ele acha da importância da atuação da Polícia Federal. Porque o DERRIT, ele não sustentou o projeto que ele apresentou, o relatório, ele já modificou inúmeras vezes. No momento, nós estamos na 4ª versão deste relatório. Diante da pressão dos próprios grupos próximos a ele, o texto dele tem sido modificado recorrentemente, né? E já estamos na 4ª versão. Então, vamos pensar o que é que o governo diz diante de tantas versões, né? Integrantes do governo e da própria Polícia Federal fazem críticas públicas a essa ideia e considera inconstitucional por limitar as atribuições da Polícia Federal. Então, o objetivo é enfraquecer mesmo a Polícia Federal, que tem feito atuações, inclusive levando à prisão de todos os ex-governadores do Rio de Janeiro. Só falta Castro ir para essa lista também. E sobre eu digo o seguinte, essa questão de narcoterrorismo, isso é um debate de cunho político, de cunho jurídico, isso não tem impacto nenhum. Assim que aquela ação desastrosa de Castro aconteceu no Rio de Janeiro, já se começaram as narrativas de que era narcoterrorismo. E ali a gente ainda estava tentando compreender o porquê a utilização desse termo, que é um termo utilizado por Trump, é um termo utilizado por Milei, por países que são governados pela extrema-direita. Aqui no Brasil, esse termo é mais uma narrativa política, ele não tem efeito nenhum. Por quê? Porque o Brasil já tem uma legislação bastante dura em relação, primeiro, à nossa lei de drogas, que é a lei 11.343, uma lei ainda de 2006,
que vem substituir a antiga lei de drogas, que é de muitos anos atrás. Então, essa nova lei de drogas, ela já traz um endurecimento e um rigor penal maior, aumentando a pena para de 5 a 15 anos. Então, você já tem penas duras para a lei de drogas. A lei também, a lei do terrorismo, que foi criada naquela época da Copa, né? Foi uma exigência para a Copa, ela já também cruza com a lei de drogas e aumenta essas penas para 12 a 30 anos, a exemplo dos crimes hediondos no nosso país. E a lei 12.850 de 2013 é uma lei que é a lei antifacção criminosa. Ela era uma lei que tinha uma pena mais baixa, de 3 a 8, e agora esse PL de antifacção de Lula, o mais atual, ele aumenta para de 5 a 10. Então, a legislação, o ordenamento jurídico brasileiro já dá conta do que fazem as organizações criminosas associadas ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. Não precisa criar um outro modelo, não precisa falar em narcotraficantes, porque isso não é o que se estabelece aqui no Brasil. Isso é um debate muito mais político do que jurídico. As organizações criminosas, elas têm se espalhado no país inteiro, inclusive aqui no Nordeste brasileiro. Eu acho uma coisa bastante interessante e acho bom trazer isso para o debate. Na COP30 agora, um dos eixos de debate foi o enfrentamento ao crime organizado, porque se identificou que na região norte do país, um terço dos crimes de desmatamento ilegal, né, na Amazônia, de comércio ilegal, de grilagem de terra, de grilagem de ouro também, de garimpo ilegal, tem associação direta com as organizações criminosas e o crime organizado, que acaba juntando, veja, por exemplo, extração de madeira ilegal. Qual é a questão? Você vai extrair sem autorização e vai entrar organizações que vão lhe dar o papel de que aquela madeira pode ser vendida como se legal fosse. E esse mesmo grupo, ele faz isso com o ouro, com a madeira, e tem relação com o tráfico de drogas no Brasil e na Colômbia. Então, dentro da COP agora está se discutindo isso, que para reduzir desmatamento tem que enfrentar o crime organizado, e Lula tem feito isso, porque Lula não tem, defendendo com ele o projeto antifacção, governadores ou ex-governadores ou até secretários como Derite, que tem uma longa e extensa ficha criminal. Então, isso é um factoide, é um debate político. A nossa legislação, ela já é bastante dura em relação a esses crimes, né? E concluindo agora, de acordo com o Datafolha, 19% da população convive com facções e milícias no país. Então, isso traz um cenário de uma grande insegurança, uma insegurança generalizada, criando um terreno muito fértil para prosperar esse discurso de linha dura e receitas fáceis, que é o que a direita gosta de fazer. É espuma, não aprofunda nada. Obrigada. Deputado Feitosa, o senhor defende que as organizações criminosas sejam tipificadas como terroristas. Por quê, deputado? Sim, mas antes de responder objetivamente essa pergunta, veja que quem faz o fake news aqui é a Dani Portela. Claro que preso, aí se é preso provisório ainda, sem sentença definitiva, que vota, votou. E votou em 2022, votou em 2018 e em 2022 e 2018 ficou caracterizado que o preso, mesmo em regime provisório, no número de 6 mil, que é quase 3 vezes todas as amostragens de grandes pesquisas no Brasil, são 6 mil presos que votaram e votaram maciçamente no candidato do PT, por identidade que tem com o candidato do PT. Então, 20% votaram em Bolsonaro, 1.600 votos, contra 5.400 votos que votaram, contra 4.400 votos que votaram em Lula. Então, não pode-se dizer que é mentira, porque todo mundo mesmo que habita as redes sociais, o ambiente das redes sociais, viram os presos com roupas de presidiários de dentro do PT,
na noite das eleições do segundo turno, gritando Lula, Lula, Lula e fazendo L, Dani. Então não dá para dizer que isso é fake news. O que tem que parar é de passar pano na criminalidade. Dizer que a lei antidrogas ela é bastante dura, bastante eficiente, que ela já tem alguns anos, está provado que ela é totalmente ineficiente. Porque a cada dia, quem está nos ouvindo aí no Agreste, na região metropolitana, em todo, os ouvintes sabem que cada vez mais o cidadão de bem, aquele que trabalha, tem medo de sair de casa para ir para o trabalho, aquele que estuda tem medo de sair de casa para ir estudar, principalmente se tiver que pegar ônibus ou andar no horário noturno, ou mesmo quem vai andar na Avenida Boa Viagem, que é o principal cartão postal do Recife. Depois de 20 horas, a Avenida Boa Viagem fica parecida. Desculpa, entrou uma ligação aqui. Estão ouvindo? Sim, perfeitamente. Parece um campo ali devastado, sem ninguém lá. Por quê? Com medo do crime organizado, com medo do furto, do roubo, do latrocínio e do próprio homicídio, que tem sido o pilar maior para tudo isso, tem sido o tráfico de droga. Você defende, vamos uma pergunta objetivamente, o que as facções criminosas sejam tipificadas como terroristas? Eu acho que o Derrite, que Dani tanto acusa aí, de ter uma longa ficha corrida, Dani, ele é um policial, e era um policial da rota. Pergunta em São Paulo o que é que o paulistano acha da rota. Quando Mário Covas, governador, quis acabar com a rota, São Paulo parou. Os taxistas cercaram todo o prédio da rota, que fica ali na 9 de julho, e pararam São Paulo pedindo para a rota voltar. Então, antes de falar de Derrite, Dani, fala de Derrite como um herói que enfrenta uma guerra da segurança pública que cada vez tem aumentado, principalmente quando o PT governa. Mas vamos lá, por quê? E o Derrite foi muito feliz quando ele não colocou claramente assim, associando facção criminosa, vira terrorista, não. Ele começa a classificar os atos praticados por crimes, tipo sitiar cidades, como estão fazendo agora, já tem 4 cidades no Ceará, eram 3, agora esse final de semana mais um, que foi totalmente sitiada por ordem do tráfico. Quando o tráfico faz barricada, quando alguém usa arma de calibre como .50 e atira contra a força policial ou as forças armadas. Então, isso aí são atos terroristas, sim, que tem um total objetivo, não só econômico, como também de dominação territorial. Na hora que você tem um claro intuito de dominação territorial, de você impor a sua vontade, você tem laços claros com partidos políticos, como está provado, repito, a delação de Hugo Carvajal vem aí, com financiamento do Foro de São Paulo, com tendências claras a objetivos políticos, ideológicos, tem sim que ser vinculado a terrorismo e tem sim que ter apoio de forças externas. Por quê? Veja, eu vi uma declaração de um militar do Exército, já aposentado, que morador do Rio de Janeiro. Ele disse que mandaram fazer um levantamento e, se brincar, só nas favelas no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão podem ter mais fuzis, mais armas de grosso calibre do que todos os batalhões da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, o que é isso? Se não é um grupo terrivelmente armado, um grupo que tem objetivos claros de dominação territorial, um grupo que tem atuado, inclusive, com táticas de guerrilha, táticas de guerra civil. Tem que ser enfrentado, e o Brasil, se não tiver condições, tem que ter sim a oportunidade de receber apoio das forças externas. Com relação, só para finalizar o que ela falou aí, que o PL já foi modificado 4 vezes, Dani, isso é a cara da democracia. Isso é a cara de quem tem capacidade de diálogo. Mesmo se estando acusando o Derrite de coisas aí que deveria, o paulistano e o paulista elogia ele, vê ele como herói, tanto que o elegeu o deputado federal por 2 vezes, e ele hoje é reconhecido talvez como o melhor secretário de Segurança Pública do Brasil, porque ele enfrenta o crime organizado. Ele está dialogando.
Perdemos o contato? Deputado, está dialogando concluir? com o seu partido. Não, estou aqui. Pode concluir. Com o seu partido, que é liderado pelo Lindenberg, que é pendurado. Ele só está no mandato porque ele está pendurado no STF por 2 ações de corrupção. E tem outra mais feia, Dani. Depois você pergunta a ele. Deputado, obrigado pela participação nesta segunda. Até a próxima semana. Abraço, obrigado a vocês. Deputada Dani Portela, muito obrigado. Até a semana que vem. Um abraço, obrigado a vocês. Deputada Dani Portela, muito obrigado. Até a semana que vem. Obrigada. Até semana que... Obrigada. Até semana que vem. Para a gente vir para mais um debate. Só finalizo dando um bom dia para todos e dizer que quem gosta de impunidade é a direita. A PEC da blindagem da bandidagem é um projeto do PL, do Partido do Coronel. Obrigada. Vamos segurar para a semana que vem, que vai além de réplica e tréplica, esse debate. Obrigado aos deputados. Segunda que vem temos um outro tema aqui a ser debatido. 9h05, já entramos no tempo dela. Ela já está a posto.